A radiestesia, ela é sensibilidade às radiações. Já falei nisso. Isso significa que podemos nos conectar, entrar em ressonância com essas vibrações. Mas como é que isso funciona? Por que que isso funciona? A ideia é para passar para vocês que estudando em livros, vocês vão ter informação sobre isso. Mas essas informações de livros são muito dispersas. Muitos autores, escritores falam e até se contradizem que a radiestesia é assim e tal. Mas na radiestesia tem uma linha de pesquisa que acredita assim, que a radiestesia depende muito mais dos equipamentos do que da pessoa. Só que na verdade nosso pensamento é que vai influenciar, que vai ter essa influência fundamental no processo. E vocês vão entender isso na medida que vocês forem começar a utilizar isso. Todos vocês têm conhecimento sobre pêndulo, já utilizaram pêndulo? Não sei se todos já utilizaram, daí vão entender o que eu estou falando. Já pendulou alguma coisa? A ideia no passado que surgiu sobre pêndulos foi exatamente fazer perguntas e ter respostas sobre determinada coisa. E o pêndulo acabou sendo confundido com instrumento de adivinhação. Mas a ideia não é essa, a ideia não é adivinhar coisas. Porque o pêndulo não prevê o futuro. Vai ter muitos que vão dizer o contrário do que eu estou dizendo. Mas o pêndulo não prevê futuro. A ideia é se sintonizar com o teu subconsciente, a abertura da mente subconsciente. Porque na verdade a pessoa que começa a usar radiestesia, ela começa a ter um diálogo com o seu subconsciente com mais frequência. O André, que utiliza bastante, ele sabe e deve concordar comigo. Isso exige um certo esforço mental. Com certeza ele teve as mesmas dificuldades que eu no começo. É uma coisa que se percebe isso no curso de radiestesia. A pessoa que nunca usou um pêndulo, ela começa a usar, na verdade, uma região do cérebro dela que ela nunca tinha usado. Que é uma região no cérebro relacionada com acessar informações subconscientes. Quando eu quiser acessar, ou seja, eu quero fazer uma pergunta e eu não tenho nenhuma opinião formada sobre a resposta. Aí, se eu tenho uma opinião formada sobre a resposta, ou se eu tenho um desejo, eu não vou usar o pêndulo. Que não vai adiantar nada, né? Porque ele vai perguntar para o pêndulo. Se eu perguntar para o pêndulo uma coisa que eu já sei a resposta, ele vai responder exatamente o que eu quero. Então a informação não vai vir do teu subconsciente. Pescou o que eu estou querendo dizer? Está vindo do consciente teu. E toda essa questão de usar o pêndulo é justamente para coisas que tu queira saber ou que tu não coloque a tua intenção naquilo. Eu quero que saia isso, vai sair, com certeza vai ser o que tu quer. Então não bota à vontade. Então, para a pergunta ser respondida e a informação e a resposta vir do subconsciente, nós temos que ter um treinamento. Por isso a gente tem que treinar com o pêndulo para que a gente consiga ter uma resposta adequada. Treinar para tudo que tu for
Lembrar todo dia, usa 15 minutos por dia. Leva um pêndulo no teu bolso. Eu fiz isso durante os 2 primeiros anos. Eu não usei para nada, para ninguém. Usei para mim somente. Fui testando. Acredito que vocês já tenham usado bastante o pêndulo. Daí você já tem uma familiaridade. A radiestesia foi muito utilizada para encontrar água, petróleo, minério. Vocês vão ver muito isso nos materiais que vocês verem sobre radiestesia. Vocês vão ver que muito radiestesista utilizava para essa finalidade, para fins intraminerais, ou seja, intraminerais. Pesquisar onde tem água, pesquisar onde tem minério e também diferenciar matéria-prima. Será que isso é ouro mesmo ou é falsificado? Pode pendular para saber se é ouro legítimo. Então, esse tipo de situação vocês vão ver que tem muita geografia, vamos dizer assim, voltada para essa área, que até se confunde um pouco com a geobiologia clássica. A geobiologia clássica é o estudo da Terra, influência da Terra na saúde humana, né? A geobiologia, a influência da Terra na saúde humana. Onde tem vários pesquisadores que eles estudam a Terra, o lençol freático, eles utilizam o pêndulo para fazer esse trabalho. Por exemplo, o primeiro histórico, não sei se vocês já viram sobre isso, o primeiro registro que tem da radiestesia, mas acho que ela é mais antiga. Ela data de 2200 a.C., na China. Na época se identificou que os chineses já tinham alguma habilidade para investigar onde que tinha água. E atualmente a radiestesia, com o passar do tempo, assim como outras técnicas consideradas, ela foi considerada uma técnica que ficou escondida. Toda a técnica ocultista da época ficou renegada, assim como outras, né? Durante o tempo em que a igreja dominava. Vocês estudaram isso. Tempo que a igreja que não podia fazer radiestesia, que era uma das coisas. Tudo que era bruxaria era abominado. Hoje em dia a gente já vê que tem freira, tem padre que trabalha com varetinha, faz trabalho de cura com vareta. Eu tive aqui na cidade de Alvorada, foi aí que eu me interessei pela radiestesia. Eu fui num centro que as freiras usavam as varetas para identificar uma doença no corpo da pessoa. Tinha um livro aberto, uma estava com o livro sendo folheado, enquanto a outra te examinava com uma varinha, e elas tinham o dedo cruzado uma sobre a outra. Quando o dedo se descruzava, a varinha estava numa determinada região do corpo e o livro estava aberto em tal página e fechava tudo. Muito impressionante. Me impressionei demais com aquilo. Aí que eu me interessei pela radiestesia. Eu já utilizava ela antes, mas era assim, tipo, mais para perguntas e coisas, não. Nunca vi alguém usar para saúde. Essa técnica das varetas também é radiestesia, viu?
independente do instrumento que tu estiver utilizando, para que eu preciso utilizar um instrumento? Para que eu preciso utilizar um pêndulo para radiestesia? Como que a radiestesia funciona? O que podemos fazer, afinal, para que usar a radiestesia? As perguntas a gente tem que saber, né? Tu pode usar a radiestesia no teu dia a dia, simplesmente para tomar uma decisão. Se tu precisa decidir entre A e B, tipo, uma boa questão para exercitar, né? Faço isso ou faço aquilo? E eu pergunto pro pêndulo. Pode perguntar também pro tarô, mas aí tu tem que te decidir, né? O que tu quer. Daí me diz o que vocês acham. É o pêndulo que responde? O pêndulo gira. Tu usa uma convenção mental, né? Se girar para a direita ou para a esquerda. Tu vai definir isso no teu treino, como é que tu vai usar. A resposta do pêndulo girando para a esquerda, anti-horária não, digamos. Isso é uma convenção que eu inventei no meu cérebro, na minha cabeça, pode ser diferente. Então tem que ficar bem claro antes, né? Tem que ficar bem claro antes. Se o pêndulo girar para a direita, teremos uma resposta positiva, para a esquerda uma resposta negativa sobre aquilo que tu está investigando. Então, digamos que tu queira saber, eu compro isso, eu compro aquilo. Quero me casar, caso com essa ou com essa. Então, se eu tenho já uma ideia formada sobre a pergunta, sempre é meu consciente que vai interferir. Daí não serve. Digamos que você vá num terapeuta de florais e diga, eu tô com uma insônia, enxaqueca, enfim. Ele vai te dar o floral para isso. Quando ele faz isso, ele está acessando, ele está te dando o floral baseado no conhecimento dele, está acessando o conhecimento que ele tem. Esse conhecimento vem da onde? Vem da mente consciente dele. Mas se ele perguntar para ti, radiestesista, e tu não tem conhecimento de florais, tu pode captar isso da tua mente subconsciente, que pode acessar o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é o que a humanidade, por exemplo, a pessoa descobriu o fogo. O homem das cavernas descobriu o fogo lá do outro lado do mundo. Lá na China, digamos. Ele esfregou um palito no outro, uma madeirinha na outra, e viu que dali criou o fogo. Descobriu o fogo. Daí numa outra região do planeta, digamos lá no... Vamos colocar aí... Lá no Alasca. Me puxei agora. Daí ele pesca essa informação do inconsciente coletivo. Ele esfrega duas madeirinhas e encontra e descobre o fogo. Possivelmente ele captou isso do coletivo, né?
Vou falar aqui do gráfico turbilhão. Esse aqui é para te conseguir coisas materiais. Para prosperidade. Te melhorar financeiramente, conseguir um emprego. Daí já vou mostrar aqui como é que seria, ó. Digamos, tu coloca aqui o gráfico e esse aqui é o decágono duplo. Tem o decágono duplo que tem dois, né, um do lado do outro. O simples é um risquinho só. Ele demora mais para limpar um objeto. Na prática, para te usar um gráfico desses aqui, tu tem que colocar o teu link, o testemunho, tu bota no decágono. Tu vai deixar no decágono 10 minutos e tu vai pendular depois dos 10 minutos. Se ele disser que não está limpo ainda, no sentido anti-horário, que para mim é anti-horário, tu tem que deixar mais tempo. Mas geralmente 10 minutos é o suficiente. Daí deu positivo. Pegou ali, tá pronto. Tu vai colocar no centro do gráfico. Tu vai fazer um pedido por escrito. Aqui eu já deixei pronto. Deixei pronto aqui. Aí tu coloca o pedido, né? Tu especifica no pedido o que tu quer. Por exemplo, eu pedi para o escritório que o escritório flua clientes, que o financeiro melhore e tal. Por que eu usei o lápis? Por que não uma caneta? Caneta, ela vibra, a tinta vibra negativamente sobre o teu trabalho. Então eu costumo sempre usar o lápis, porque o grafite vem do carbono, que não emite uma vibração suficiente para atrapalhar o teu trabalho. Então sempre o lápis. Eu não uso caneta para nada, nem nos trabalhos que eu aprendo com o André, eu uso caneta, eu uso lápis. Eu acostumei assim, eu acho mais seguro usar o lápis. Então eu fiz isso. Daí geralmente eu pendulo qual material que eu quero utilizar. Eu já tenho um conhecimento de qual pedra seria bom para isso. Eu vou direto nela. Por exemplo, o que eu tenho aqui? Citrino. Ó, o citrino serve. Eu vou colocar o citrino no decágono. Eu não falei também que o pedido tu pode colocar no decágono. 10 minutos. Tu pode ter mais de um decágono de papel. Colocar ali 10 minutos. Passou para cá. Colocou a pedra aqui. Daí tu vê mais alguma pedra.
Tipo, tu pode passar simplesmente o pêndulo assim, ó, paradinho nas pedras. Se ele vibrar, eu posso usar aquela pedra. Aqui tem orgonites também, ó. Ó, ele se interessou por esse orgonite. Esse orgonite vai ajudar no meu trabalho. Orgonite eu não vou limpar, ele já está limpo. Coloco aqui. Daí digamos que seja essas as pedras. Limpou aqui, pendulei, tá pronto, coloco aqui. Como esse turbilhão ele é circular, ele não tem orientação norte-sul. Mas se tiver orientação norte-sul, a gente tem que ou usa o norte simbólico ou pega uma bússola para apontar o gráfico para região norte. Entendeu? Esse aqui não precisa, é turbilhão. Deu ativo esse trabalho. Eu ativo este gráfico radiestésico para que atue vibrando positivamente para que gere riqueza financeira, que traga frutos, que o escritório tenha mais clientes e blá blá blá. Eu ativo ele por tantos dias. Esses tantos dias tu vai primeiro pegar um gráfico que tem um relógio, pode ser o biômetro de Bovis, mas eu costumo usar o gráfico que tem o relógio de dias, horas, mês, daí tu vai pendular para saber quantos dias, quantos meses. Geralmente não vai passar muito tempo. Se passar, tu tem que... Eu costumo de 15 em 15 dias. Se passar de 15 dias, eu troco o gráfico de papel. Porque é papel, papel impregna. E leva 15 dias. 15 dias, 2 semanas é um tempo seguro para usar um gráfico de papel, que ele impregna. A não ser gráficos que geralmente não impregnam, daí tu tem que ter conhecimento disso. Eu vou ver outros gráficos depois e vou falar sobre isso. E vou falando qual que impregna, qual que não. Mas a maioria desses aqui impregna. Esse aqui não. Daí eu ativei para ele funcionar por tantos dias. Daí passou aqueles 15 dias, eu vou lá e pendulo de novo. Ainda não é para desmanchar. Eu troco o gráfico de papel, que esse aqui não serve mais. A não ser que tu use um material diferente. Se tu usar madeira, provavelmente tu vai poder utilizar por mais tempo. Tu pode pendular também se aquele gráfico tá ainda bom. Geralmente ele diz que não, se for papel. E eu troco. Mas já teve gráfico de papel que durou 22 dias. E assim vai. Daí eu ativei esse gráfico. Daí tu pode fazer tirar uma febre, né?
vai perguntando para aquela pessoa como é que está o andamento, como é que está se sentindo, ou se está tendo resultados. Se for tu mesmo, tu vai saber, né? Só que o importante é fazer uma coisa segura, fazer esses passos, porque se tu fizer esses passos, tu não te sobrecarrega. Tu colocar, se fizer de qualquer jeito, vai funcionar. Só que tu vai colocar a tua intenção e tu pode te desgastar. E não é legal se desgastar, né? Tu botar muito a tua força da intenção, né? Daí tu provavelmente vai sofrer um desgaste físico, um cansaço. O teu cérebro vai botar muita força ali. Esse gráfico aqui é o 9 círculos. Esse aqui é para uma proteção espiritual contra inveja, contra raiva, contra roubo. É a vibração, é uma proteção dos 9 arcanjos. Daí é bem forte. Também contra sentimentos negativos que a pessoa está tendo, de outras pessoas e de ambientes também. Ele tem 9 círculos, tem os arcanjos, que são os arcanjos, 9 círculos. Daí ele atinge toda a proteção espiritual. Como é que tu vai usar esse... Eu usei isso aqui, impressionante. No dia que eu fiz o curso de radiestesia, que eu já utilizava antes, mas depois eu fui fazer um curso. Eu usei para... Eu senti na hora que eu precisava fazer para minha esposa. Eu coloquei a foto dela no meio do curso. Botei o pedido, a foto, coloquei lá as pedras, pá. Aqui eu vou colocar qualquer um. Ativei. No meio do curso ela me ligou. Pá. Fui assaltada, levaram meu carro, mas iam atirar em mim e desistiram, foram embora com o carro. Tipo, não aconteceu nada com ela. Talvez sim ou não, talvez acontecesse alguma coisa. Talvez sim, talvez não, né?